O nono diz: eles descomprovam a veracidade histórica do Antigo e do Novo Testamento. O nono diz: eles descomprovam a veracidade histórica do Antigo e do Novo Testamento. Eles tentam, pelo menos, né? Eles tentam não dar credibilidade, né? Eles tentam mostrar uma não confiabilidade histórica. Colocam-se através de livros céticos, de livros de pessoas que querem aparecer. Isso é um fato. A gente sabe que quem faz mestrado, ele tem que defender uma coisa que já é dita, e o doutorado uma coisa não dita ainda, uma coisa nova. Pode ser até uma coisa que descomprove alguma outra coisa. E eu estava na minha pós-graduação, especialização em literatura comparada. A minha professora se formou na Alemanha. Olha que interessante. Eu estudei literatura comparada, linguística, análise do discurso e tantas outras coisas. E ela disse uma coisa que eu fiquei assim: hã? Ele disse: olha, tem muita gente que ganha bolsas, doutorados na área religiosa, para investigar alguma coisa dos textos sagrados que todo mundo acredita, e ele tentar inverter o contrário. Uma aversão aos fatos. E tem gente que ganha apoio, ganha incentivo, e isso é novo. O que é novo atrai mais a atenção. Confirmar o que já se foi confirmado não é legal. E eu disse: eu não acredito num negócio desse não. Eu disse: existe isso muito na academia. E se você se formar na Alemanha, aí é que você vai ser mais cético ainda. Porque eles invertem a palavra. Eles dizem que a Bíblia não é a palavra, ela contém a palavra. Então é o ponto de pegar um funil, né, um coador, e dizer assim: é de Deus, é do homem, é de Deus, é do homem. Então, a um nível extremista. Então, se existem pessoas que trabalham nesse campo do doutorado, de querer descomprovar as escrituras, existe muita gente tendenciosa. Da mesma forma, existem pessoas que trabalham na área da arqueologia, que tentam de alguma forma aquilatar, dizer que não existe, que aquilo ali é fantasia, que aquilo ali é mito, que aquilo... Existem muitas pessoas. Não vou citar aqui para não dar popularidade a esses camaradas, que já foram literalmente desmascarados por muitos outros arqueólogos. Um dos livros que eu gosto muito é A Bíblia e a Arqueologia. Lê esse livro pra você ver. Ele desmascara muita gente aí. Mathieu Richelieu. Aí, ó. As descobertas arqueológicas apresentadas na mídia tanto confirmam a Bíblia quanto a contradizem. Livro muito espetacular, muito bom. Então isso aqui é muito ótimo para você ter. Nós temos evidências, examinando as evidências, mais um livro fantástico de arqueologia também. Tem vários livros de arqueologia, vou botar alguns aqui na tela, só de arqueologia bíblica. Nós temos também E a Bíblia Tinha Razão, de Warren Keller, certo? Depois que ele colocou isso aqui, muita gente durante décadas não conseguiu refutá-lo, e aí começaram a surgir outras pessoas que quiseram ganhar bolsas com a ideia de descontradizer o título. E a Bíblia não tinha razão. Por exemplo, uma aversão ao que a Bíblia tem razão. Então a gente tem muitas pessoas por aí com esse calibre de... Não importa as suas convicções, o importante agora é eu ser mundialmente conhecido, ser conhecido mais, ser popular em dar uma proposta diferente, uma outra interpretação. Eu poderia dizer que esse livro aqui é o melhor livro de arqueologia, história, de apologética para... eu já li ele quase todos. Eu, se não estiver enganado, eu li ele todo. Li ele todo marcadinho, para acabar 100%. Esse é o livro que eu mais tenho cuidado e zelo e ciúme dele, que é Novas Evidências que Demandam um Veredito. Josh McDowell. Evidências 1 e 2. É o livro que mostra tudo que você precisa saber. Tudo. Esses livros, tudo que eu falei aqui, só esse aqui é suficiente. Certo? Introdução bíblica, né? Que eu falei logo no início. Sobre
palavra de Deus. Então vocês perceberam que há vários livros que mostram, comprovam a veracidade da palavra sobre Deus, Jesus, Espírito Santo, tudo isso. E mais ainda, a décima preocupação dos céticos ateus é tentar manchar a imagem do cristianismo e tratar o judaísmo como qualquer outra religião ou nação. Olha, duas coisas, seria uma 11ª, né? E desconstruir a historicidade do Israel e do Judá bíblico. Grave isso. Daqui para o ano de 2030, daqui a 8 anos, você vai ver o tanto de cético por aí. O tanto de gente sem compromisso. O tanto de gente saindo da casa do Senhor. Por quê? Por causa de propagadores de hipóteses, de especulações, de blá blá blá. Por meio da Bíblia, por meio de livros seculares, por meio de livros céticos, mundanos, sem compromisso com a palavra, com a ortodoxia, eles vão propagar com força conhecimento, informação, especulação e enganar as pessoas que não têm conhecimento profundo das escrituras sagradas. Isso é lamentável. E para você conhecer um pouquinho sobre o cristianismo, eu recomendo você procurar historiadores gabaritados. Por exemplo, eu vou começar do nível básico ao avançado, certo? C.S. Lewis, ex-ateu, que fala sobre o cristianismo puro e simples. É o primeiro. Eu falei sobre esse livro? Não, acho que não. A História do Novo Testamento, com F.F. Bruce. Merece confiança o Novo Testamento. Novo Testamento, F.F. Bruce também. Merece confiança o Antigo Testamento. Olha aqui, perfeito, obra fantástica para defender a nossa fé. Certo? Outro livro que eu recomendo do cristianismo é Bruce Shelley, História do Cristianismo. Muito bom, capa dura, ótimo. Uma obra completa sobre o cristianismo. Outra obra mais profunda um pouquinho é o cristianismo através dos séculos. Olha só, uma história da igreja cristã. Muito bom, bem cronológico. Não vá se alimentar de pobrezas por aí não, viu? De especulações não. E por fim, sem dúvida alguma, a obra de Justo Gonzalez. Eram 9 livros e ele condensou em 3. Certo? Volume 1, 2 e 3. Uma história do pensamento cristão, dos primórdios ao Concílio de Calcedônia, de Agostinho às vésperas da Reforma, e depois da Reforma Protestante ao século XX. Então essa é uma obra fantástica. Tem várias outras obras de história do cristianismo, mas só essas aí são fundamentais. Aí eu falei sobre o judaísmo também, foi como qualquer outra. A preocupação, aonde eu vejo, aonde eu percebo, no linguajar, no afirmar ou no especular. Há uns anos atrás eu tenho percebido uma negatividade muito gigante por meio de alguns acadêmicos em desconstruir ou banalizar Israel, banalizar os judeus, o judaísmo em si, tratar ele com desdenho e também desconstruir a figura histórica, né, a historicidade do Israel antigo da Bíblia, do Israel de Judá bíblico, do Israel e de Judá bíblico. Eu tenho algumas obras, mas eu vou citar apenas 2. Eu vou citar 2 livros que eu considero bons, que é A História de Israel no Antigo Testamento, de Samuel. Aqui, ó, uma obra muito boa. Vale a pena você ter esse livro de Israel. E um outro recentemente que eu estou lendo é Uma História Bíblica de Israel. Uma História Bíblica de Israel. É mais pesada. Essa aqui é bem histórica. Qualquer um, né? Esse aqui é mais grosso, tem mais folhas. Então qualquer um desses camaradas pode tê-lo, estudá-lo e defender a palavra do Senhor. Espero eu ter
sido convincente aqui de que, de fato, o ceticismo, o ateísmo dessas pessoas está em uma forma tão grande que o que eles se preocupam mostram que, de fato, tudo que eu e você cremos é real, é verdadeiro. Porque se não fosse especial, se não fosse importante, se não fosse real, ateu nenhum se preocuparia. É mentira, Jesus não ressuscitou não, Jesus não existe não vou preocupar, defender que Jesus não existiu não, beleza. Ateu se preocuparia com alguém morto que não existe? Não. Segundo, Deus não existe não. Se Deus não existe, por que essa preocupação traumática, delirante, teofóbica, cristofóbica, de tentar a todo custo mostrar que Deus não existe, que Jesus não existe, se ele não existisse? Sacou? Então, a prova cabal que vai nos elevar a mais a Deus, a prova cabal que irá nos fazer nos aproximar mais de Deus, de Jesus, das Escrituras, da Palavra de Deus, é justamente o grande empenho delirante dos novos ateus aqui do YouTube. Se eles se esforçam muito para mostrar que não existe tal coisa, é porque ali tem algo especial. E tem, a gente sabe. Eu só comemoro o nascimento de alguém que esteja vivo, Jesus. Traduzindo, a preocupação crônica, doentio, teofóbica, cristofóbica desses novos ateus, céticos, de dizer que não existe tal coisa é porque aí tem alguma coisa especial, que é justamente o que a gente crê. Que Deus existe, por isso que há uma preocupação em massa gigantesca de novos ateus. Jesus existiu, Deus existe, a palavra é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, que é a palavra de Deus. E então, se estão preocupados é porque é real, porque se não fosse real, se não produzisse efeito, se não existisse de fato o que eles tentam fazer de tudo para mostrar que eu e você estamos equivocados, se isso de fato não existisse, se não fosse real, eu tenho certeza que qualquer ateu cético de sã consciência não iria perder seu tempo, não iria se preocupar, não iria investir tempo, estudo, memorização, compras, para tentar fazer de tudo para que eu e você não viemos acreditar na palavra de Deus, acreditar em Jesus, em Deus. Então eu fico, de certa forma, muito feliz em saber que existem pessoas preocupadas a todo custo para provar que Deus não existe. Então isso já prova para mim de que ele está preocupado. Ele deveria estar despreocupado com isso. Então, essa neurose crônica, traumática, só evidencia que existe de fato e que é verdadeiro o que eles estão perseguindo. Porque só um doido, maluco, ilógico, neurótico, delirante, irá perder seu tempo com o que não existe, com o que é errado ou que é falado. Somente alguém nesse porte que de fato estaria preocupado. É uma preocupação ou uma despreocupação? Vamos refletir. Que Deus te abençoe e te guarde. E até o próximo vídeo.